Muito bem, então. Olha só que satisfação enorme poder estar aqui nesse primeiro episódio de podcast, House Movement. Estamos começando um projeto novo e nós vamos fazer uma abertura muito especial aqui com minha referência para tudo nessa. Então, hoje nós vamos ter um bate-papo super legal aqui e quem me conhece também vai conhecer essa cultura abençoada aqui, que eu já vou falar um pouquinho mais, mas eu quero convidar você que tá chegando agora, que vai conhecer também esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. É a House Movement. Você vai ter a oportunidade de olhar aí no nosso canal do YouTube, também no nosso Instagram. Se você está chegando aqui em setembro de 2024, nesse episódio de podcast, nós estamos justamente começando esse movimento que tem uma missão, tem um propósito amplo aí para abençoar e ajudar muita gente, certo? Então hoje eu tenho a alegria de receber aqui, junto comigo, no nosso estúdio, essa pessoa maravilhosa que eu fico aqui pensando em como apresentá-lo da forma que ele merece, tá? Porque é de fato alguém muito especial para mim. Então, sem mais delongas, hoje eu tô aqui com o meu pai, o Joel, o Joelzão, eu falo de verdade que eu sou o Joelzinho, embora em altura, né, pai? Eu passei você, Você é bem maior. passei você um pouquinho, mas hoje eu tô aqui com o meu pai. Eu acho que não poderia começar de uma forma melhor e a gente vai bater um papo aqui sobre conhecer um pouco mais sobre ele, que também tem uma missão de vida muito bacana aí. E ele vai contar tudo. Eu vou falar pouco hoje, vou deixar com ele. Então, pai, queria já passar a palavra pro senhor, fique à vontade para se apresentar um pouco, né? Para que o pessoal que vai acompanhar aqui, a pessoal que também que já tá contigo aí todos os dias, mas às vezes não tem conhecimento aí de toda a Tá tua certo. trajetória de vida. Então, à vontade, velho. Bom dia, eu sou o pai do Júnior, El Júnior, e, e pela graça e misericórdia de Deus, nós estamos aqui e tendo satisfação e o prazer de estar compartilhando nesse momento com todos que estão nos assistindo, tá? Desse momento tão importante na minha vida, tá? E eu agradeço a Deus e agradeço a Ele por ter me escolhido para fazer parte desse projeto dele. Tá? Eu creio que não ficaria somente nessa entrevista, mas essa é uma das Isso. primeiras que nós vamos começar, porque a história é longa, aí de muito tempo, e até porque, pela minha idade, aos 73 anos e 10 meses, né, não poderia se resumir tudo dentro de tão pouco tempo. E a história, graças a Deus, são de privilégios, de lutas, mas de grandes vitórias. E vou respondendo aqui à medida que o Júnior for me perguntando, conforme aquilo que ele propôs para fazer nesta manhã. É isso aí mesmo, né? Eu acho que um dos objetivos que a gente tem aqui é conhecer um pouco, né, da geração mais antiga aí, das pessoas que já estão no seu auge aí dos 50, 70, 80 anos e entender um pouco também como foi a trajetória de vida, sabendo que a gente viveu num país economicamente, politicamente, socialmente bem diferente da realidade de hoje. Naquela época era muito mais complicado, né? Quando a gente pensa nos anos 60, 70, 80, em relação àquilo que a gente tem hoje. Então, nós vamos aprender aqui junto com o meu pai e ouvir a vivência dele, a história dele. E eu tenho certeza que daqui nós vamos tirar aí muitas lições que vão ser valiosas para a nossa realidade aqui, né? Eu, no auge dos 40 anos aqui, tenho a alegria sempre de poder sentar na mesa com meu pai. Esse evento que nós estamos fazendo aqui, por isso é um bate-papo, a gente conversar e ouvir dele as experiências, a sabedoria. Então, aproveita mesmo. Isso aqui tem
Tem muita chave de ouro aqui que pode ser muito importante para a tua vida, para o teu futuro. Então, pai, queria perguntar para você aqui o seguinte: se você começa contando, né, para nós aqui, você nasceu, a sua infância, né? E aí a gente vai emendando os assuntos aqui à medida que vai. Bom, eu vim, minha família é meu pai e minha mãe, e vim para Sorocaba com 5 anos de idade. Aí, de lá para cá, moramos na Vila Progresso. Na época, a Vila Progresso era fazendas e sítios e chácaras. Aí o Rio Sorocaba, onde muita gente pescava ali e tinha aquela satisfação da época, era algo normal da povo sorocabano, né? E nós fomos adaptando aos poucos ao sistema de Sorocaba. E nessa trajetória minha de chegar aqui aos 5 anos de idade, a uma família, pai e mãe, mais 5 irmãos, e fomos levando uma vida. Aí eu fui, na verdade, na minha infância havia uma dificuldade, como todos sabem que os nossos pais lutaram bastante, pois hoje tem uma condição muito mais favorável para aqueles que aproveitam, porém, e naquela época, embora eles queriam aproveitar, mas não tinham essa oportunidade. Mas, enfim, meu pai trabalhando em obras civil, a minha mãe trabalhando na área de cozinhas, né? Uma mulher muito esforçada, muito dedicada, comprometida, e ali eles começaram a nos instruir, né? E frequentei o grupo escolar Professor Enéas Proença de Arruda, que hoje ainda existe essa escola É, na Jardim Maria de Fátima, que é ali para baixo da Vila Progresso, e ali nós começamos. E fiz ali o básico necessário, que naquele tempo eram os 4 anos primário. Nesse tempo da escola, já começamos algumas atividades, né, de auxiliar meus pais, né, o que nós aprendemos e a dedicação que Deus pôs para mim, dom de vida foi trabalhar. Trabalhar, dedicar, isso veio desde a infância. Tanto é que, aos 7 anos de idade, eu pedi para o meu pai fazer uma caixa de engraxate para mim. E nesse meio tempo que ele fez a caixa de engraxate, eu também, nos dias normais, que não era dia de engraxar, eu fazia o quê? Eu catava, hoje é muito chique falar reciclados, né? Mas aquele tempo era ferro velho mesmo. E nem plástico existia bem na época. E fomos levando a nossa vida, a nossa luta, a nossa batalha. E ali, eu não sei se eu trazia benefícios ou problemas, mas a minha intenção era, desculpem aí a garganta, mas a minha intenção era sempre estar auxiliando os meus pais. Tudo bem. Não fui perfeito, fui uma criança normal, eu brincava, bagunçava, de vez em quando fugia para as lagoas, porque o nosso esporte predileto, onde nós aprendemos natação, foi verdadeiramente no Rio Sorocaba e nas lagoas existentes ao redor, ali, aí tinha bastante, né? Graças a Deus eu passei pelo sufoco dos afogamentos e estou em pé aqui. Chegamos até aqui. Mas foi uma história muito boa, muito bonita, e hoje até nós sentimos saudades daquilo que era. Na liberdade que tínhamos, era a escola, brincar e sem preocupação com o horário. Até porque, eu digo hoje, né, isso é bíblico e tal, mas continuando aqui na situação natural da vida, aquele tempo o dia parece que era mais longo, pois a gente levantava de manhã e aí fazia algumas coisas, depois ia para a escola, né? Aquela criançada, tudo com uma naturalidade, descalço, e enfim, de calção, que hoje é short, é muito chique, aquele tempo era calção mesmo, camiseta, e sem tantas exigências. Quando faltava caderno, tinha nas padarias ou nos armazéns, faziam o embrulho do pão
num papel, aquele papel tinha uma pauta bem discreta de fundo que aparecia e a gente usava quantas vezes por falta de recurso, pois nem livrarias próximas tinha para comprar material escolar e a gente usava o papel de pão como material escolar para fazer as matérias escolares, né? Embora houve uma mudança muito grande, eu não vou entrar no detalhe, mas foi esse o princípio da nosso esforço para aprender a escrever e a ler. Tudo bem. E nessa trajetória eu fui, depois logo em seguida, aí com a idade dos 9 anos, se fosse hoje, meu Deus, era um crime absurdo fazer isso. Mas a minha mãe viu a condição, vendo assim a nossa disposição de trabalho de poder ajudar melhor, e resolveu então a vender frutas e verduras. E foi quando meu pai pegou lá uma charrete, na época uma carroça, ou um cavalo. Nós aprendemos a mexer com o cavalo, com a carroça, e saímos de manhã para fazer feira, e fomos fazer feira na Avenida General Osório, no bairro do Líder, ou seja, na Praça do Líder, em vários lugares aqui de Sorocaba. Vila Hortência, onde eu punha um pano no chão, e ali eu fazia questão que a minha mãe comprasse o alho, porque eu tinha que vender também. Eu não queria vender o que era deles, queria vender o que era meu. E o meu era o alho. E com o alho eu trazia os recursos. E assim foi um bom tempo. Mas tudo na nossa vida de infância, eu glorifico a Deus por isso, porque é passageiro. A gente vai descobrindo, se descobrindo e aperfeiçoando. Lembro perfeitamente que certa vez meu pai começou a negociar com o cavalo, porque ele viu que o negócio estava mais ou menos dentro daquilo que era na época, e do bairro que a gente morava, e a facilidade para cortar capim na beira do rio. Eu era cortador de capim, né? Tudo bem, pegava uma carrocinha lá de mão, e alguma coisa assim, 2 sacos, amarrava um cavalo. Tinha dia que o cavalo deixava eu lá embaixo, porque dava uns pulos, descartava ele. Apareceu o cavalo sozinho na cocheira. Nossa. E eu perguntava o que é o cavalo, não tinha como responder. Mas era só olhar, já via eu lá de longe, cenando com a mão, que eu estava lá. O cavalo já estava aí. Foi uma trajetória muito gostosa de vida. Se eu imaginasse que seria assim, e se tivesse algum recurso e condição, com certeza fizesse uma história muito bem feita, filmasse tudo, talvez daria um grande recurso hoje de conhecimento, de aprendizado e uma história muito bonita gravada, porque hoje eu estou com 73 anos e 10 meses, né? Aliás, 11 meses quase. Enfim. Vou fazer uma pergunta, pai, só te interrompendo um pouquinho. O fato de você ter que... Já entendi, né, já como ouvi várias vezes, essa trajetória da infância, né, de usar papel de pão Sim. como material escolar, né? O fato de você ter que ter passado por isso, né, e começar a trabalhar bem cedo, né? Foi isso que você deixou claro também. Você acha que você deixou de viver alguma coisa? Perdeu alguma coisa? Bem pelo contrário, a minha faculdade foi essa. Você pode fazer a faculdade que você quiser, filosofia, psicologia, economia, tudo que você imaginar você possa fazer. Mas não tem melhor do que a escola da vida. Não tem. Infelizmente, nós temos que respeitar a posição e a ideologia de um governo, de evolução de tantas coisas, pois tudo isso criou a dificuldade e o que impede hoje de nós termos liberdade de pôr nossos filhos, quer dizer, na verdade são os meus netos, de pôr minhas netas à disposição com liberdade de fazer o que nós fizemos na nossa infância. Isso trouxe uma série de consequências. Tá? A geração não formou a consequência, foi a ideologia que foi mudando e trazendo consequências. Então, para mim, eu trago até hoje na memória que quando eu queria alguma coisa, eu era engraxate, por exemplo, eu precisava de uma outra caixa de engraxar, ou de uma caixinha de graxa, ou uma escova de engraxar, eu conseguia com o próprio recurso. Quem diz que uma criança de 7, 8 anos não é capaz de raciocinar?
Uau, Ah, meu Deus. quem disse que não é capaz de raciocinar? Ela começa a autoaprender, tá? Uhum. Sobre tudo o que é necessário na vida. Não adianta ter um diploma de economia se não tem a prática do trabalho daquilo que vai fazer. Não adianta ter um diploma, uma formação de engenharia, se não tem o primeiro pedacinho de tábua, martelo e prego para pregar e fazer teu próprio carrinho de lata de leite ninho, de arame. É. Tá? Então essa foi a melhor faculdade que eu vivi na minha vida. Tenho o Júnior, que é meu filho, que é formado em engenharia, pós-graduado, professor de inglês. Ele tem uma série de formações. Eu agradeço a Deus. Como a minha filha também, que está fazendo pós-graduação e tudo mais, tá? Enfim, tem uma série de formações. Eu glorifico a Deus por isso. Isso prova que são inteligentes e capazes, como muitos são e nós não conhecemos essa capacidade. Mas na época minha, voltando à minha história, na época minha, eu vivi isso aí e não me arrependo. Se eu tivesse que começar uma nova história de vida, eu preferia começar daquele jeito novo. Olha, isso aí acho que é algo que depois a gente vai, obviamente, fazer alguns cortes desse primeiro episódio para destacar esses momentos. Acho que é esse tipo de lição que eu particularmente também acho que está faltando para a nossa juventude, para a moçadinha mais nova aí, essa visão de que o fato de você começar cedo a trabalhar, gerir recursos, pegar as coisas que você tem e fazer aquilo produzir, né? Virar dinheiro, aprender com isso, só traz benefícios. E por alguma razão a gente tem privado hoje o pessoal, a molecada, de fazer isso. Mas muito feliz de ouvir você falar isso. Então, aí eu entendo também que, né, o tempo passou ali. Em termos de, olhando assim ainda na tua infância, você conheceu várias pessoas, molecada da época lá. E como que você fala para nós, assim, a tua visão sobre um aspecto que a gente fala muito hoje, a amizade. Verdadeiras amizades, falsas amizades. Você enxerga a diferença? Como é que você vê isso daí, velho? Nós não tínhamos malícia de maldade, tinha a condição natural de vida. Claro que já existia a briga de criança, desentendimentos, né? E nós éramos motivados a sermos valentes e o filho apanhasse na rua, apanhava em casa, e aí por diante. Pelo menos a minha família teve essas orientações. Mas, porém, não tinha armas de natureza nenhuma, não existia aquela malícia de malandragem. Quando tinha alguém que se distorcia um pouquinho da conduta natural dos meninos, isto era visto, era orientado muito bem, discretamente, porque a família não aceitava, não apoiava, não era fazer acepção de pessoas, nada disso. Era assim, menino era menino, menina era menina, e cada um crescia dentro da sua natureza que Deus o deu. E assim por diante. Então, uma criança dessa tinha todo o princípio de formação para quando ele atingisse uma certa idade, uma certa maturidade, a idade da razão, ele era capaz de definir exatamente o caminho que ele devia andar. Isso foi muito importante na nossa formação, na nossa geração. Tanto é que não existiam tantos presídios, tantas cadeias, tantas casas de menores, não existia, porque não havia razão. Em droga, muito menos. Não com exceção de que existia alguns que queriam introduzir, sempre houve poder maligno, queria pôr isso no meio das crianças bem intencionadas, nas escolas, lá no meio, enfim. Mas vamos deixar isso para lá. Enfim, então, nosso propósito era esse. Tanto é que quando chega na idade de 13 anos, qual era a intenção de uma criança daquela época? Não era crime trabalhar, não era crime estudar, não era crime um filho estar ao lado do pai, da mãe numa feira, num trabalho, dentro, numa construção. A mãe ia trabalhar, o pai ia trabalhar na construção, o filho ia lá. Naturalmente ele se preocupava em pegar um tijolo para o pai, em começar a despertar. Ele também queria participar do trabalho. Isso não era crime. Hoje
Não posso pôr uma criança ao meu lado se eu estou apertando um parafuso numa construção. Isso é crime, sem conhecerem o porquê e a causa e o motivo. Eu creio, não vou entrar nessa área, mas deveriam rever toda essa forma de educação infantil para termos um mundo muito melhor do que aquele. Isso independente de religiosidade. Era uma obrigação humana, um caráter de humano, tá? Uhum. Era uma conduta humana. E as crianças aprendiam. Eu, quando cheguei nos meus 13 anos de idade, como eu estava falando, eu certa vez passei num lugar, eu vi uma pessoa fazendo uma casa, começando uma casa, e eu estava querendo experimentar uma forma de ganhar um pouquinho mais, trazer um recurso melhor para mim, sonho de comprar um relógio, comprar um sapato melhor, e enfim, ter alguma situação um pouco melhor para mim, uma bicicleta. Aí o que eu fiz? Eu cheguei e perguntei lá para aquele senhor se tinha serviço para mim. Eu já tinha um complexo absurdo comigo quando criança. Eu glorifico a Deus que meus filhos não têm. São bonitos, são fortes, são sabidos, têm tamanho. Eu tinha o complexo de altura, complexo de feiura, complexo de pobreza, porque para ser pobre tinha que ter um centavo pelo menos a mais. E nem isso eu tinha. Mas enfim, também glorifico a Deus por ter sido pobre. Desde até para sair disso eu tive que lutar por mim mesmo. Com visão minha, apoiando meus irmãos e a minha família. Tudo bem. Aí aos 13 anos eu fui trabalhar de servente de pedreiro, trabalhei lá, me esforcei e logo mais, uma certa vez eu estava muito triste, muito abatido por conta da situação bem agravante que aquele tempo já tinha. Se eu estou falando de 73, mais ou menos, de 66, de 1966. Nessa época, eu passando por uma situação bem difícil e vendo a necessidade de falta de recursos, que nem isso a gente tinha muita noção. Era pegar o dinheirinho com o troquinho, ir no armazém, comprar o arroz, comprar o feijão e comprar alguma coisa, e minha mãe se esforçando, coitadinha, e meu pai dentro das possibilidades dele, enfim, para trazer o pão de cada dia. Chegava em casa às 8 horas da noite, outro dia às 5 horas da manhã saía e a criançada ficava lá. Tudo bem. Aí eu fui trabalhar com esse pedreiro. Trabalhei um tempo, aí eu estava com 16 anos, um dia bateu uma tristeza muito grande, eu encostei numa árvore, eu tenho certeza que Deus... Vai, eita, é isso aí. Essa é. Eu já ouvi essa história algumas vezes e é sempre assim. Quando a gente traz ela com esse nível de emoção, naturalidade também, é porque isso foi algo que marcou, né, a nossa trajetória. E isso é muito legal, que a gente consiga compartilhar isso de forma natural na frente das câmeras. É um desafio hoje. A gente vive num tempo de muita superficialidade, muito blá 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 e de poucas histórias. Então eu tenho que aproveitar esse momento aqui para chamar a atenção disso tudo. Nós vemos no mundo tecnologia, né? Daqui a pouco meu pai vai continuar falando sobre o quanto avançou essas coisas em relação à época que ele viveu. Mas hoje a gente está imerso nesse mundo de tecnologia e os princípios deles precisam permanecer os mesmos, né? E é isso que a gente está tentando restaurar aqui. Manter a tradição dos bons costumes, dos bons princípios, mesmo tendo a oportunidade de ter todo esse recurso aqui, ó, fazendo uma transmissão ao vivo. Quando você imaginava isso lá na Não época? existia nem micro. Muito bom. Então, vai, é assim mesmo. Fica em paz, viu? E eu fico feliz de ouvir essa história. Então, continua compartilhando. Eu queria fazer uma pergunta. Essa é uma pergunta que ela é um tanto quanto provocativa às vezes, tá? Mas, você vai entender. Que eu ouço às vezes de muitos liberais, pessoas modernas que se dizem entendidas, jovens, é uma provocação, né? Jovens de 20, 30 anos querendo falar para pais e mães como ensinar filhos.
sendo que nem eles mesmos têm, a não ser um cachorro, um gato. Esse é o filho, né? Tá certo. Às vezes a gente ouve muito que os pais no passado, eles eram muito severos, eles não tinham amor pelos seus filhos, ou tinham muita dificuldade de demonstrar isso, né? E que hoje a gente tem a oportunidade de, sim, ter pais amorosos. Na minha opinião, a gente está confundindo amor com falar sim para tudo que um filho, que uma filha quer. Liberdade com libertinagem. Né? Libertar sem olhar do lado da perversidade, mas sim com essa liberalidade, que tudo pode, que tudo tá certo, né? Então eu queria que você comentasse dessa sua visão também sobre isso, porque você teve lá os pais. Se eu não me engano, a avó Braulina, eu tem muita história da minha avó, né? A gente tem a tradição até hoje, né, pai? Em casa do pão. Eu lembro quando eu fiz fazer as minhas viagens internacionais, eu fui lá pedir oração pra avó. A avó era uma pessoa tão simples, mas tão cheia de Deus, né? A gente já vai falar disso. Mas ele não sabia ler, mas tinha muita sabedoria. Então, comenta aí, pai. Fala um pouquinho sobre essa questão que Então, coloquei aqui. voltando um pouquinho atrás para terminar o primeiro play aqui, aos 16 anos de idade, justamente o Júnior falou da minha mãe aqui, né? A avó dele e a avó Braulina, que foi uma referência de vida para mim. Sua simplicidade, sem saber ler e escrever, porém ela nunca dispensou uma Bíblia, e quando precisava ela falar alguma coisa, uma outra parte muito importante, eu creio que talvez numa próxima entrevista, se não der tempo hoje, nós vamos comentar um pouquinho o que mudou a nossa história nessa ponto que une essa que eu estou falando, que foi a nossa conduta de vida, onde nós aprendemos a conseguir tudo que nós chegamos na vida. Então, aos 16 anos, nessa tristeza que eu passei, foi quando vi minha mãe numa situação muito complicada e precisando de recursos, né? Até por enfermidade dentro de casa. E eu parei numa árvore e falei com Deus, falei, Senhor, se for para ter uma vida desse jeito, eu não quero continuar a minha vida na minha simplicidade, ingenuidade. E aí foi quando falei com Deus. Deus está aí para ouvir você, viu? Em qualquer situação e necessidade, independente da tua religião, tu aceita da forma que você entende. Mas lembre de uma coisa, você não veio de um ser, não vou nem comparar com a formiga, que até a formiga foi Deus que criou. Mas você veio porque Deus permitiu que você pôs o Espírito de vida em você. Mas enfim, vamos continuar. Aí naquele dia que eu fiz esse clamor, que eu digo, depois eu vim entender que era um clamor, tá? Aí mudou a história. Estava naquele trabalho de servente e pedreiro, de repente me apareceu uma oportunidade para trabalhar dentro da fábrica Votoran, na área de construção civil, fazer galerias para cabos elétricos, encanamentos, tudo mais, na parte de concreto. Foi uma experiência muito boa, foi uma escola, tanto é que depois tudo que eu construí, eu tive o privilégio de fazer construindo casas, prédios e tudo mais, foi com a experiência que eu ganhei em construção dentro da Votoran. Lá eu aprendi a construção civil, aprendi elétrica, enfim, vamos à frente. Aí, daquele dia, abriu essa oportunidade, fui lá, comecei a trabalhar na construção civil, mas Deus me encaminhou em todo sentido, porque eu fiquei 2 anos dentro da parte de construção civil. Aos 18 anos, fui convidado para trabalhar na área elétrica da fábrica Votoran, que é uma imensidão para quem conhece lá, e ali eu tive o privilégio de me tornar um profissional na área de elétrica industrial, eletrônica industrial, enfim, onde eu tive o privilégio de assumir responsabilidades aí em Jaguaré, em São Paulo, uma das unidades da Votoran. Eu queria fazer uma pergunta a mais. Nessa parte aí da... Você teve a oportunidade para aprender e aprendeu. Mas assim, que tipo de atitude que uma pessoa precisa para que justamente ela aproveite as oportunidades? A vida oferece oportunidades. Mas a gente está deixando passar um monte. Mas quando ela aparece, o que você tem que fazer?
Uma vez, o Júnior fez uma pergunta muito importante aqui. Como eu não tinha essa facilidade dentro da minha família, era um pouco isolada a família devido à distância, recurso, enfim. A gente visitava parentes na época de Natal, algumas ocasiões. E aí, uma certa vez, eu precisava de um crescimento pessoal, espiritual, enfim, para a minha conduta. Agora eu tinha, como o Júnior falou, tinha as oportunidades, mas como desenvolver? Não era uma coisa intencional, ela veio involuntariamente. Certa vez passou uma pessoa vendo, naquele tempo, era costume passar os vendedores de livros com mala, com carros. Parava, oferecia, tinha as enciclopédias para vender ali. E eu lembro, tem até hoje essa enciclopédia, Triunfo da Vida. E esse livro foi prática já estava tendo, mas eu precisava de incentivo, de conhecimento. Agora entrava necessidade de conhecimento tecnológico, mesmo sendo da época, conhecimento com pessoas, influenciar amigos, ter amizades, enfim, buscar uma estrutura de convivência pessoal com outras pessoas em qualquer lugar que eu chegasse. Eu precisava ter saber como chegar, abordar, conversar e conseguir. Então foi quando eu comprei essa enciclopédia, Triunfo da Vida. Eu lendo esses livros, trazendo, buscando referências como Henry Ford e muitos empresários da época que apareceu neste livro, como referência de vida e de batalhador que conseguiram, eu consegui tirar muito proveito. E aí foi quando eu tive um crescimento profissional. Olha só, interessante. Então você está dizendo, pai, que a literatura te ajudou, esses bons livros te inspiraram aí a abrir também o teu entendimento e caminhar nessa linha. Isso é muito bacana, né? Porque agora você chegou a ler livro mesmo, pai? Ou só que isso é um desafio para nós brasileiros até o dia de hoje. Não só cheguei a ler esses livros, como li muitos outros. Meu hábito hoje é falar pela graça e misericórdia de Deus. Porque meu livro de referência hoje é esse aqui, ó. Até trouxe pra mim, Meu daí, livro de referência hoje é esse isso. aqui, ó. São 66 livros, que é meu manual de vida, e todos devem ter. Enfim, e depois que eu li esses livros, houve uma mudança de comportamento, de atitude e de procedimento. Aí me despertou. Tanto que me veio a intenção, o gosto e o desejo de fazer uma faculdade de Direito. Eu já sou falante, né? Então, eu tentei, eu queria, por todos os jeitos, mas na época minha, questão de 50 anos atrás, né? Pô, minha vida, eu sou de 50, 60 foi a fase dos 10 anos, 65 os 15, e agora 70 com 20 anos, né, embora trabalhando bastante, mas já um profissional em várias áreas, alcançando alguns recursos, me veio duas intenções. A primeira era para fazer uma faculdade de Direito, mas devido às impossibilidades da época, eu creio que foi plano de Deus também. Eu não consegui, mas busquei conhecimento. Sempre gostei de comprar literatura sobre direito em todas as áreas. Em todas as áreas. Tanto é que hoje, precisar, a gente ajuda até em algumas assessorias aí sobre esse assunto. Principalmente fundamentado na Bíblia. Tudo bem. Então, eu tirei bastante proveito, sim. Aí fui estudar, depois passou o tempo, resumindo aqui. Aí, quando cheguei ao casamento, casei com 30 anos porque não queria deixar o meu pai e a minha mãe, os meus irmãos, à mercê. Fiz questão de ajudar que todos casassem, um casamento digno. Daquela época se fazia casamento, se fazia festa, era honra o casamento, era honrado o casamento, né? Vocês tiveram o privilégio de fazer isso, era honrado o casamento, e com isso eu auxiliei a todos os meus irmãos. Depois, casei com 30 anos, e aí eu fui começar a minha história, voltei a estudar, começar a frequentar escolas, enfim, aí fui aperfeiçoar. Onde eu tive a oportunidade de fazer faculdade, não de direito, mas teológica.
É. Aí eu fui para a faculdade de teologia, fizemos 2 faculdades, tanto eu como minha esposa. Mas enfim, aí mudaram os cursos profissionais também. Antes de avançar nessa linha aí, também falou já do casamento com 30 anos. Bem rapidinho, como é que conheceu a mãe, então? Sim, vamos lá. Eu estava trabalhando, eu teria que falar um pouquinho antes sobre alguma coisa. Que Uhum. quando eu estava com 28 anos, estava dentro de um laticínios trabalhando. Eu trabalhei em 2 empresas. Trabalhei na Voltaran e trabalhei no laticínios. 7 anos. Dentro do laticínios, com 3 anos de trabalho dentro da empresa, né, CLT, ou seja, Uhum. é, Registrado em carteira. registrado em carteira dentro do laticínios, Sim. né? Aí eu vi as possibilidades de começar a fazer bicos, que falam, né? Entre aspas, prestar serviço nas horas de folga. Então, a folga, o trabalho era de segunda a sexta, sábado até meio-dia e folga aos domingos. O que eu fazia? Eu trocava minha folga ao domingo, trabalhava no laticínios domingo, para que eu folgasse um dia de semana, para que dia de semana eu pegasse instalações elétricas por fora, tá? Tanto que tem a lanchonete do Sabugo, que era na época perto do Hospital Santa Lucinda, e ali eu comecei a pegar o Hospital Santa Lucinda, lanchonete e fazer manutenção. Saía com uma escada na costa a pé do Laticínios, que era próximo, hoje tem rodoviária próximo lá, que já é bem antiga, mas não tinha na época, enfim. E ali ia lá e fazia o serviço e trazia alguns recursos melhores para casa. Nisto, o que aconteceu? Me levou a abrir minha própria empresa. E com uma chave de fenda e um alicate e um Fusca, eu comecei com a minha empresa Refrimec. Tá? Uhum. Nisso eu tinha que comprar peças de refrigeração e encontrei uma mulher muito simpática, que era a vendedora na época do balcão, e eu, nossa, que lucro que eu dei com aquela empresa, onde eu trabalhava. Porque eu ia lá buscar peças que não precisava. Faltava um parafuso, falei, já sei onde que eu vou encontrar news. Ia lá pegar o parafuso, ia lá pegar o termostato, ia lá pegar. E quando não ia pegar, eu ia perguntar se tinha pelo menos. Mas enfim, aí eu conheci a Nilza. Né? Nilza trabalhava numa loja de refrigeração. Olha Eita, só. destino programado. E eu tinha exatamente uma empresa de refrigeração. Dentro dos conhecimentos que eu fui adquirindo em elétrica, autodidata, eu posso dizer assim com toda modéstia, e aprendi 90% das minhas profissões sozinho, buscando conhecimento, como eu falei, em livros, em manuais, enfim, assim. E que era muito mais difícil que hoje. Hoje você tem acesso até para consertar o equipamento. Naquele tempo não tínhamos. Enfim, aí eu conheci a Nilza. Nisso, depois nós namoramos por pouco tempo, noivamos. O noivado meu foi uma coisa. Tinha um grupo de amigos, né? Aí a situação estava melhor. Eu já tinha conhecido praia, que eu fui conhecer quando tinha 18 anos. Fui com o meu próprio carro. Aí, depois disso, aí eu cheguei na minha sogra, uma italiana grandona, forte, e numa mesa como essa, ela gostava de pôr um leitão, uma leitoa, e abrir e limpar. Eu tive uma coragem. Eu cheguei na véspera de Natal, e falei, dona Sebastiana, eu vou ficar noivo. Ela falou, o quê? Eu falei, pronto. Mas eu fui em frente. Eu vou ficar noivo com a Nilza. Claro. Aí se fosse com outro, né? Não saía de lá, porque era o próximo naquela missa. Aí daí marcamos, fizemos um noivado, uma surpresa para a Nilza. E depois, com toda a segurança, lógico que ela pelo menos falava que gostava de mim, né? E deu uma pequena garantia. Ah, que... Aí depois disso, nós já marcamos o casamento e graças a Deus casamos. E depois que eu ajudei meus pais a estabelecerem a casinha deles e tudo mais lá, e casamos. E estamos aqui até hoje, 42 anos. 40... Ela é corajosa. É, olha só, 42 anos de casamento. Muito bom, pai. Vamos avançando aqui. Então, você conheceu a mãe, casou com 30 anos. E aí, a partir daí, o casamento, ele
melhora a vida do homem ou ele dificulta a vida do homem? Uma pergunta muito boa, muito importante. Eu poderia ter encontrado, devido à situação até que eu estava já bem privilegiada, para um homem solteiro, os recursos que eu já tinha conseguido, só não tinha estabilidade, mas tinha já uma condição de ostentação, né? Ter um carrinho bom, viajar, fazer algumas coisas assim. Mas não é tudo para o homem, tá? Isso são ilusões passageiras. Precisava de ter uma estabilidade. Tinha meu próprio negócio, minha própria empresa, graças a Deus estava bem, enfim. Aí, quando eu conheci a Nilza, o que eu olhei na Nilza? Eu olhei na Nilza antes, porque existe um detalhe, eu vou deixar a parte, entre parênteses, que é dizem o amor. Mas o amor não é aquele encontro que você encontra a pessoa e depois diz que o amor acaba. Isso não existe. O amor se constrói, não se destrói. Mas enfim, eu não vou falar sobre isso agora. Aí, vendo na Nilza uma pessoa lutadora, esforçada, fazendo faculdade, chegando em casa meia-noite e saindo de manhã para o trabalho, muitas vezes a pé por falta de recursos também, tá? E não reclamando da situação, mas encarando a vida como ela era. Eu vi nela uma pessoa de qualidades, de sinceridade e de fidelidade. E ali era verdadeira uma pessoa que eu poderia me comprometer, com certeza, não esperando que ela me desse um curso, uma vida futura equilibrada, não, mas que poderia somar as forças da boa vontade que ela tinha, da boa intenção e da dedicação. Agora eu poderia me esforçar muito mais oferecendo uma estrutura. E foi onde eu me dediquei, me comprometi e me dediquei. Porque um dia eu falei para ela, a partir de hoje eu sou responsável por você, antes de casar. Ó, eu tenho que fazer uma pergunta pra você. Você que é casado, eu sou casado também. Você ouviu o que foi dito, né? A partir de hoje, eu comprometo, sou responsável por você. É, essa é uma frase que não pode ser dita da boca para fora. Tanto é que é um desafio. Fica um desafio para você, homem, né? O que você tem dito para tua esposa? Fala aí, pai. Tanto é que Deus honra quando nós falamos, porque toda palavra que sai da boca de um homem, ela tem um destino certo. Ela pode ser de bênção ou de maldição. Quando nós professamos e proferimos palavras boas, tá? Às vezes não era nem intenção, porque não tinha conhecimento bíblico na época, mas tinha uma boa intenção. E a boa intenção e o bom caráter nos leva a pronunciarmos palavras boas, de fé e de otimismo. Então, aquilo que nós falamos, Deus assina embaixo. Tanto é que vieram lutas e problemas, mas até aqui Deus tem nos ajudado e você conhece a convivência minha. Sim, com certeza. E é um casal de referência, né? Tanto é que muitos, inclusive jovenzinhos, Nossa. procuram vocês, 42 anos casados, olham pra vocês. Eu e a Cíntia mesmo, né? Quantas vezes a gente não conversa? A Cíntia tem a mãe como uma grande conselheira, né? E eu sempre converso contigo. Muitas das coisas que eu tento fazer é porque eu olho pro senhor, né, pai? E falo, eu quero fazer igual, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual ao meu pai. Isso pra mim é uma honra poder falar isso. Então, avançando nessa linha, véio, então você casou e a partir do casamento parece que a coisa aí ficou ainda melhor, né? Aí nasceu eu, depois veio logo na sequência a Pérsia. Mas eu queria fazer uma pergunta. Dentro desse período aí, falando de carreira profissional, né, das coisas, tudo ainda, momentos desafiadores que você achou talvez que, opa, aqui um passo, daqui não dá para ir mais para frente. E agora? Teve isso ou não? Teve. Todos nós, em nossa trajetória de vida, precisamos aprender e estar preparado
temos desafios. Eu não sei qual é a visão de todos, mas a minha visão sempre foi de que tem Deus para dar o melhor e tem o inimigo para atrapalhar que você receba o melhor. Então você tem que vencer cada dia o teu inimigo, é aquilo que o ditado popular que diz que cada dia tem que matar um leão. Na verdade, você tem que vencer uma batalha. E você, dependendo da posição que você se dispõe, de manhã e à tarde, lutas vai ter. Eu tive muitas lutas, muitas batalhas, muitos momentos desafiadores, como o Júnior falou. Teve momentos em que eu tive que parar, pensar. Dentro da razão, eu poderia ter alcançado um resultado imediato, dentro da razão. Era meu direito. Mas dentro, a mais prazo, a longo prazo, eu poderia perder aquela batalha e ganhar outras muito mais importantes. Então, eu não me preocupei em perder batalhas muitas vezes. Eu me preocupei em preparar que aquela batalha perdida talvez foi fruto de algum erro meu, de fracasso, de má organização, de falta de visão melhor, onde eu estava confiando e crendo e acreditando. Então me lancei. Quando me lancei, aí vieram as batalhas e a afronta do inimigo ela é terrível, pois ele também está preparado para te derrotar todos os dias. Então isso serviu para mim de experiência. E na próxima vez, lá na frente, esse mesmo inimigo foi o trampolim ou o degrau para que eu subisse para alcançar a minha vitória. Olha só, interessante. E aí foi as vitórias alcançadas, vencendo sempre batalhas. Você está dizendo o seguinte: não adianta querer achar que vai construir alguma coisa sem ser testado, sem passar por momentos mesmo onde a fé, a habilidade, a perseverança, a calma vai ser provada, né? Agora, acho que essa é um. O que você percebe, pai, dentro da tua percepção, assim? E tudo começou na tua infância, né? Pela experiência lá atrás, já te ensinou a ser uma pessoa resistente com relação aos problemas. Hoje, se você tivesse que falar alguma coisa para uma pessoa, porque assim, a pessoa que vai chegar e vai assistir esse episódio vai estar na condição, às vezes, de falar, daqui eu não consigo ir mais para frente. O que você faria? Então, é muito importante essa pergunta, essa colocação, principalmente numa época dessa. Nós encontramos hoje o trabalho social que nós fazemos, eu e a mãe, quanto nós temos nos expostos a auxiliar muitas pessoas. E nessa trajetória apareceu engenheiros, até médicos, delegados, pessoas que cuidam da lei, que regem a lei, que conhecem, são formadas, psicólogos, são formados para aquela área, mas vieram fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas, como superar essa dificuldade, esse impedimento. É porque a pessoa não está errada. Ela foi preparada para aquilo, foi moldada para aquilo que ela escolheu. Você é um engenheiro. Você procurou, você desejou, você tem o dom e você é um excelente engenheiro. Porém, tem momentos que o engenheiro não vai responder, não vai conseguir achar naquilo que ele estudou resposta para a dificuldade que ele está tendo. Ele precisa associar algumas coisas. Um suporte que vai dar condição para ele superar o problema na área dele. Então, há muitas pessoas que possam estar vendo esta live, enfim, essa gravação, e que vão passar por momentos difíceis, ou estão até querendo mudar de plano, de rumo, jogando para o ar, desistindo, até mesmo dentro do casamento, uma família. Hoje tem tantas famílias instituídas justamente por isso, porque se tropeçam, parece que foram de encontro e deram de cara com um abismo,
e agora não consegue sobrepor, passar, dar um passo para frente. Mas aí é que entra a necessidade. Eu, dentro dos princípios bíblicos, aprendi Uhum. através do versículo bíblico. Um a outro ajudou e disse: esforça-te, comunicai com santo as vossas necessidades. Então há momentos que nós temos que ter uma reverência, parar, ver, mas não primeiro desistir, jogar tudo fora, para depois buscar as referências. Primeiro, pare. Você tem três, por isso que tem o farol nas avenidas, no trânsito aí que você vê. Vermelho, amarelo e verde. É hora que está no vermelho, pare. É hora que está no amarelo, preste bem atenção. Não é para você avançar. Preste bem atenção. E quando dá o verde, avança. Não perca tempo, fica atento. Tá? Mas se der o vermelho de repente, pare de novo. Não se atropele, não bate, não leve pancada e não estrague aquilo que Deus colocou na tua mão. E você vai conseguir vencer. Muito bom, pai, excelente. Olha aí. Já ficou claro que, né, além de um bom profissional, pai de família, é um ministro também. E a gente vai avançar nessa parte. Ainda só para fechar essa parte da questão da carreira profissional, tem uma pergunta aqui, né? Falando um pouco dos desafios, a pergunta para você aqui, quais são os seus maiores orgulhos aí, ou realizações que você destaca dentro desse período aí, profissional, familiar, e daqui a pouco a gente avança para outra parte. Período de vida. É. O primeiro orgulho é você. Ei, olha, isso não tá combinado não. Primeiro é você. Sua força de vontade, a sua dedicação, seu empenho. Muitas vezes eu te vejo também triste, muitas vezes vejo você alegre. Muitas vezes vejo você raciocinando, pensando da próxima etapa. Muitas vezes isso é natural do ser humano, eu passei por isso. E nós vamos passar, mas tem um Deus no céu que tira todas as inseguranças, a incerteza do próximo passo, qual vai ser. Então, a primeira referência é você, a Pérsia, tá? A minha família. Sua mãe, tá? Esposa, tá? A segurança que ela tem em muitos momentos difíceis, quando você conversa com ela, como você falou que a Cíntia tem ela como uma referência, conversa com ela, ela, pela graça e misericórdia de Deus, ela tem uma sabedoria na hora que precisa. E para qualquer mulher que seja, eu vejo pessoas não menosprezando quem estudou, quem se formou, quem aprendeu. Não. Mas valorizando você. Mas que você tenha humildade. E quando precisar, lembra que Deus criou todos. E os olhos de Deus estão em todo lugar. De repente não é você que tem a resposta, porque você tem um diploma, você é formada, você é formado, você tem a obrigação. Não se sinta absoluto como o único, como diz, a única uva do cachinho lá. Não, sinta na humildade de falar, pedir ajuda. Tá? Pedir, quando você pede a Deus, Senhor, prepara alguém para me auxiliar, ou abre uma porta, ou me mostra um caminho, você pode ter certeza que vai ter. Mas o orgulho, e a soberba, e a arrogância, não pode ter. Tá? Então, a resposta que o Júnior perguntou, sobre o meu orgulho hoje das coisas, eu me orgulho da minha família, que é o primeiro lugar. Primeira referência minha, primeiro suporte. Porque eu posso cuidar das coisas que Deus tem colocado em minhas mãos, sabendo que eles são uma estrutura firme que não se abala. Eles estão, cada um, lutando e buscando. Estamos juntos aqui para aquilo que for preciso também. Muito bom, excelente. Aí, agora, mudando um pouco de tema aqui, porque o tempo voa, já estamos aqui há 1 hora. Veja aí, você que controla o tempo. Não, mas certamente essa conversa vai se estender em outro momento. Para passar aqui em um momento, né? Aí, tempo de vida,
você teve uma mudança significativa também na vida, não apenas aquilo que você estava conquistando, né? Mas nós estamos falando aí no momento que a fé alcançou, teve um toque, Sim. então nitidamente isso foi um divisor dentro de casa, eu sei disso, a Pérsia, a mãe sabe disso, né? Sim. Então, conta um pouquinho como foi esse momento, quando, enfim. Sim. Quando eu montei a minha empresa, a Primec, o Júnior nos auxiliou muito no trabalho de engenharia dele. E eles tiveram os sonhos deles, os momentos deles, ele, a Pérsia. A nossa dedicação foi para eles em primeiro lugar. E, e aí, foi um momento que eu estava ouvindo a voz de Deus, como eu falei, desde os 16 anos de idade, quando Deus tomou a direção da minha vida. Mas faltava um complemento. Como é que eu vou reconhecer ou agradecer? O que farei ao meu Senhor por todas as benignidades que Ele tem feito por mim? Isso é um salmo. O que eu farei ao Senhor? Chegou um momento que os caminhos parecem que fecharam. De uma certa forma. Problemas físicos começam a aparecer. E qualquer um vai dizer, isso é natural, é a idade, é a velhice, é o cansaço físico, mas tem um jeito para tudo isso. Se você for lá pela Bíblia, contando essa trajetória minha, você vai ver lá no Isaías 40, tá? Que há um renovo espiritual para todos aqueles que têm um encontro com Deus. E foi onde eu precisei, só para ter uma referência da história, testemunho breve aqui, outra hora vai ser mais detalhado. Eu buscava material na época, hoje está tudo mais fácil, mas na época eu buscava material lá em São Paulo. O Júnior mesmo foi comigo muitas vezes. Sim, sim. E tinha um lugarzinho próprio que ele escolhia para comer uma parmegiana lá. Era bom demais. Lá em São Paulo, lá na Vila São João. Vila São João. Alameda Nottingham. Alameda Nottingham. Exatamente por ali. Tudo bem. Enfim. E aí, nessa trajetória aí, começou um tempo que eu ia para São Paulo de manhã, já usava óculos, porém, quando eu chegava à noite, estava com dor de cabeça, cansado, exausto e irritado. E essa irritação foi se alongando. Qual era a tendência que me veio na época? O homem tem que ter um refúgio para ele. Tem que ter como se fosse uma válvula de descarga. Você puxa como fosse um compressor de ar que está sobrecarregado. Então, se abre uma válvulazinha, você solta todo o ar. Está exagerado até ficar no limite. Isso estava acontecendo comigo. E a tendência qual era? Procurar jogos, jogar, beber, achar que isso ia me levar em algum lugar. E começou. Mas nisso também eu não encontrei problemas. Porque ver pessoas brigando em bar, ver pessoas brigando em clube, ver pessoas perdendo a vida, ver pessoas gastando dinheiro à toa, jogando dinheiro à toa, ver homens rejeitando os filhos e filhas, excluindo eles do seu lado, porque ele tinha que fazer um jogo ali, alguma coisa em particularidade. Isso tudo, eu cheguei ao encontro com Deus. Primeiro foi minha esposa. Aí eu falei para ela, falei, não, você está indo atrás de pastores, buscando igrejas evangélicas, se você quiser, você fica aí, eu vou continuar curtindo a minha vida. Mas ela foi uma mulher de fé, mulher de propósitos. E aí um dia ela volta à igreja de novo, mas ela não voltou apenas para pedir uma oração, ela voltou para fazer um propósito. Estabeleceu lá, hoje vejo nesse versículo bíblico, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Deus honrou ela. E nisso aí, eu que agora começava a levar ela e as crianças para a igreja, agora tomei a atitude de aceitar Jesus como o único e sustentador da minha vida. Eu precisava de alguém. Não adiantava buscar Maria, Paulo, Pedro, Antônio, buscar em lugar nenhum, porque eu procurei muitos caminhos. Mas encontrei Jesus. Quando aceitei a Jesus, eu não trouxe um Cristo de pedra, de pau, de bronze para minha casa, pendurei na parede, nem no pescoço, não, e nem no meu carro. Eu trouxe Jesus dentro do meu coração. Eu ouvi a palavra dele. Ele é espírito e importa que os verdadeiros adoradores
o adoro em espírito e verdade. Ele entrou dentro do meu coração. Nisso ele veio comigo e aí mudou a história da minha empresa, mudou a história dos meus filhos, mudou a história da minha esposa, mudou a história da minha trajetória e aprendi muito com Deus. Claro que tive lutas e impedimentos para não prosseguir nesse caminho. Muitas vezes deu vontade de parar, deu vontade de voltar atrás, deu vontade de buscar, porque com isso o inimigo, o adversário, né, que eu falei, que você fala que mata o leão, não, você tem que destruir, derrubar um inimigo na batalha. Nesses inimigos que se levantaram, algumas perdas eu tive, eu vou falar uma outra vez. Mas essas percas foram tão boas e me substituíram por outras vantagens muito maior. E na hora que eu chorei pelas percas, depois eu ri muito pelas vitórias. Qualquer hora eu falo mais sobre isso. Mas então, aí mudando a minha história de vida, pela graça e misericórdia de Deus, fomos caminhando, como já tinha sido escolhido por Deus, desde o ventre da minha mãe, eu tomei a decisão de que aquele que me ouviu naquela árvore, eu parei aos 16 anos de idade, agora estava buscando ele de verdade. E querendo fazer alguma coisa pelo reino dele. Então eu passei a trabalhar pelo reino de Deus. Deixa o reino do mundo. Eu estou nele, vivo nele, tenho que usufruir dele. E Deus me ajuda para vencer as batalhas neste mundo. Porém, adorando a Deus e construindo o reino de Deus aqui na terra. E com isso, cheguei até aqui com grandes vitórias, graças a Deus. Ô pai, resume aqui, deixa eu te fazer uma pergunta mais objetiva então. Você vê poder no Evangelho? O Evangelho para mim não é poder, ele é vida. Ele é luz, é vida, é fonte de água viva. Tudo que eu preciso sem o Evangelho, hoje, primeiro que eu já teria morrido há muito tempo, por grandes livramentos que eu tive. Segundo, como Deus permitiu eu chegar até aqui, eu com 73 anos, pela saúde que eu tenho hoje, pela vida que eu tenho, pelos livramentos, por tudo que já falaram que eu ia morrer alguns anos atrás. Já viram a minha morte há muito tempo, mas estou em pé, graças a Deus, com desejo de servir cada vez mais. O Evangelho é poder, é vida. Tenha o Evangelho na tua casa. E como é que você hoje, né, você é um pastor de uma igreja, né, ministro da igreja da Assembleia de Deus, e se você tiver que falar para uma pessoa hoje, ela não tem direção nenhuma, né? Seja profissional, seja pessoal, seja familiar, ou às vezes a pessoa está começando mesmo, não tem maturidade, uma pessoa muito jovem, né? Tem maturidade para procurar um caminho. Ou alguém que eventualmente está já na sua idade aí, na melhor idade, e acha que a vida acabou, né? Ele tá aí, ele só tá esperando mesmo morrer, como se isso fosse o grande próximo passo. Né? O que você tem que falar para essas pessoas? Eu tenho um exemplo, um conselho e um despertamento. O exemplo é que, aí eu vou pela Bíblia, tá? Um deles está num versículo muito importante. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência está vindo aí, que vai formar, vai crescer, mendigar o pão ou se perder no caminho deste mundo. Muito bom. E ainda nessa linha de entendendo aí o poder do Evangelho, a vida que o Evangelho traz, a salvação que o Evangelho traz. O que pode manter uma pessoa confiante no poder do Evangelho, na vida do Evangelho ao longo do tempo? Quanto tempo você, né, desde a vez que você tomou a decisão de entregar sua vida para Jesus? Essa passou alguns anos, né? 35 para 40 anos desde o início. Uhum. Aí, como ministro da Palavra de Deus, foi muito rápido o meu crescimento espiritual. Pela misericórdia, chamado de Deus, eu atrasei muito, então tem que ser rápido. Porque eu atrasei, né?
se eu tivesse atendendo à voz de Deus, a Bíblia diz bem claro, ouvi a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Tá? Então, se eu tivesse aberto o meu coração, da primeira vez que eu ouvi, e vendo as tribulações, falasse, não, vou recorrer a Deus, com certeza eu teria aproveitado não para ganhar mais dinheiro, isso é consequência, construir casas, chácaras, carros, isso são consequências, mas eu teria aproveitado muito mais para construir o reino de Deus e tirado muitas pessoas que com certeza perderam as suas vidas, talvez faltando alguém que falasse do evangelho de Jesus para ele. Tá? Então, por que eu falo que não precisa ficar desesperado em buscar riquezas quando vai para Jesus? Ele diz bem claro, buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, a salvação em Cristo. Creia nele, tá? Confia nele, ore, comece, tá? Não tenha pressa. Alguém, procure um pastor que te oriente segundo a Bíblia, não segundo os interesses pessoais de muitas denominações e meios que existem hoje. Tá? A doutrina bíblica está aqui, que Deus estabeleceu. Buscando a isso, com certeza, busque primeiro o reino de Deus e a tua justiça e todas as demais coisas, todos os meios que você precisa. Deus vai prover segundo aquilo que você precisa. Não contrarie Deus naquilo que você não consegue. Porque de repente você estaria pegando um caminho de morte. Deus não permite, te livra, e você não consegue aquilo. Mas é o caminho de vida. Desde a vez, então, você aceitou Jesus, eu lembro disso porque a nossa casa mudou, lado, da água pro vinho, e aí já se passou, acho que um pouco mais de 20 anos, 25 anos quase. A tua fé, pai, ela, como é que você vê? Você vê uma fé que vem se desenvolvendo, aumentando dia após dia? Ou ela já esfriou? Como é que é isso? Ou ela em algum momento oscilou? E aí você... Isso eu acho que é importante também, né? Como é que você, para não ser o morno, para não ser frio, é melhor ser frio quente, mas não ser morno, né? Então, no nosso caso, se manter quente na fé durante o tempo. Sim, eu entendi. Então, o Júnior perguntou aí sobre a fé, a conduta da fé durante esse período, se ela oscilou muito, se ela foi constante, se teve crescimento. Eu digo assim, em primeiro lugar, que a cada dia eu estou aprendendo mais de Deus. Cada dia. Ninguém pode dizer que já está completamente perfeito. Porque a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E diz também, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então tem muita coisa para ser revelada. Para todos. Bispos, pastores, ministros, evangelistas, diáconos, diaconisas, enfim, para todos que se dispõem no caminho do Senhor. O caminho não tem começo, meio e fim. O caminho tem começo, tem o meio é eu que vou estabelecer se eu vou passar por ele confiante em Deus ou vou desistir de Deus. Porque eu queria um carro, não alcancei, eu vou esfriar minha fé. Se alguém está em busca de um relacionamento, não consegue, vai esfriar na fé. Se alguém que quer comprar uma fazenda ou um terreno, até uma bicicleta, não consegue, vai esfriar na fé. Não. Deus pode te provar. Ele não te dá hoje, mas continue confiando e crendo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Espera no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Ei, coisa boa. É isso aí. Excelente, vai. Nós vamos ter que caminhar para o final aqui já, Sim. Né? Dessa, que é a primeira, não tenho dúvida. Não tem mais vezes aqui. Então, partindo já para a parte final aqui, pai. E aí, eu acho que é mais um
um momento aqui de reflexão, conselho, legado da tua experiência. Compartilha aí algumas lições de vida que você aprendeu ao longo da sua vivência, né? Para você, coisas que são tuas, não conselhos ainda, não vamos chegar lá. Mas, Coisas fundamentais para o meu crescimento e para a conduta de uma vida, né? Com um pouquinho de experiência que eu tenho nessa jornada de vida, eu sei que tem pessoas que são capazes de ter muito mais experiência, tá? E passaram por lutas muito piores, conviveram com enfermidades, com problemas lá, com problemas de saúde, sim, tem. Mas lembre de uma coisa, tem um Deus no céu que não esquece de você. Possa ser qual for a tua batalha, ou alguém na tua casa enfermo, doente, dependente, de muitos, tá? Mas se Deus estabeleceu você para assumir essa responsabilidade, creia que você vai ver a glória de Deus. Enfim, e as minhas experiências são essas. Quando criança, eu não foi de mim, mas a Bíblia diz bem claro, vou ter que usar o termo bíblico, não tem como eu fugir disso hoje. Não consigo, não consigo. Então é assim, eu fui formado, com certeza, a Bíblia diz que não há nenhuma criatura ruim. Não há nenhuma criatura ruim. Mas, pastor, e aquele que matou, aquele que feriu, aquele que abandonou, ele não é ruim. A natureza dele foi dominada, destruída por Satanás, pelo demônio. Tá? Então, as atitudes dele não é dele. O dia que ele passar por uma conversão, que abriu os olhos espirituais, os olhos carnais abriu para tudo, mas os espirituais está fechado, totalmente fechado. Então, isso que Deus permitiu que eu passasse. Abrindo meus olhos espirituais, como criança, chego a uma certa idade, passando por experiências, nunca ser abatido pelos problemas, pela luta. Nunca pense, nunca faça isso. Tenho que continuar aqui, não tem como deixar de falar. Nunca pense, porque você viu uma pessoa entrar embriagada, caída, frustrada, hoje ao teu lado, e você acreditou nela, você falou, chega, isso aí vai morrer mesmo do jeito que está. Não fale isso. Nunca abandone. Nunca abandone. Quem é você para matar alguém? Ou para mandar alguém para o inferno? Quem é você? Então, é um Deus. Quando chega num certo momento, ele cuida. Deus cuidou da minha vida o tempo todo. O momento que eu dei trabalho para alguém. Alguém orou por mim. Pediu que Deus mudasse o meu comportamento, atitude e procedimento. E mudou. Por isso eu estou aqui falando das maravilhas que Deus faz. Então essas são as minhas fases experimentais de vida para ter uma vida abundante. Tá? A infância, porque eu nasci? Porque Deus pôs Espírito de vida em mim. Por que eu permaneci? Porque Deus tinha um propósito. Passei pelos 10 anos, pelos 15 anos, 20 anos, e passei os 30, 35, 40. Quando eu tinha 40 anos, falaram que eu ia morrer. Não morri, eu sou teimoso. Quando eu tinha 55, falaram que eu ia morrer de novo. Até médico falou. Coitado do médico, ele já foi. Mas eu estou aqui. Agora parece que pararam de falar, porque estão achando que eu sou teimoso mesmo. Mas enfim, então essas foram as minhas experiências de vida. Algumas coisas eu esqueci, mas a minha vida ela é fundamentada em Cristo, como o Júnior falou no Evangelho, que é a razão da minha vida e da vida dele. Então não tem como eu orientar alguém e falar, olha, sai do Evangelho e vai buscar a vida em outro lugar. Não tem como. É isso. Muito bom. Pai, e se você tiver que dar conselhos, orientações aí para nós, mais jovens, para o pessoal, para as novas gerações, o que você tem aí a nos orientar? Tá certo. A orientação que eu dou para hoje, que eu posso transmitir, também é fundamentado na Bíblia. Um dos versículos é o que eu falei. Primeiro, eu digo assim, para os jovens, tá? Tá lá na Bíblia, né? Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 2, você conhece. Então,
Acha aí, não tem problema não. Capítulo 12, versículo 2. 1 e 2, né? Não, 12. Aqui, ó. 12. Lembra do teu Criador, para jovens. Tudo bem. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Nos dias da tua mocidade. Quando começa a mocidade? A partir dos 13 anos. Alguns se sentem jovens com 10 anos, outros 13. Outros querem ser criança até os 20. Mas lembra do teu Criador. Antes que venham os maus dias, na nossa mudança de fase, de vida, nós temos também os dias maus, certo? Antes que venham os maus dias, e cheguem os anos, eu poderia estar hoje aqui, com a minha idade, reclamando, frustrado, achando que o meu caminho agora é só morte. Poderia achar isso aí. E tem muitos pensando, estão bem mais novos do que eu. Para mim não tem mais jeito, acabou tudo, perdi tudo, a mulher largou, não sei o que largou, outra para o marido largou, enfim, abandonando tudo. Não, mas antes que cheguem os maus dias, e venha dizer, não tenho nele contentamento. Meu e o teu contentamento. Bom, esse é um conselho para os mais jovens. Não, fica tranquilo. Aqui, então, a gente já encerrar. Eu acho que foi uma boa conversa aqui. Oi? Oi. Vai lá, vai. Cuidado aí, só. Não, já tá lá. Vou continuar aqui, ó, brevemente para a gente encerrar aqui, então, essa participação. Mas deixa eu acertar só a câmera aqui. Esse é o nosso primeiro episódio, como comentei. Nós estamos aqui já 1h20 com essa pessoa ilustre, meu pai, que agora pediu uma licença aqui, para esse bate-papo. E a gente tem como objetivo justamente aprender um com os outros. E né, há uma sabedoria em você parar e ouvir as pessoas que têm mais idade, mais experiência de vida do que você, e não especificamente ficar atrelado só àquilo que os livros, os vídeos, nós que somos a geração mais nova, vemos aí TikTok e tudo mais. Não, né? Esse contato, essa proximidade entre as gerações é algo que realmente destrava a nossa habilidade de ver a próxima geração ser melhor do que a nossa. Acho que é isso que a gente precisa ter em mente, né? Não há como a gente construir algo melhor desprezando tudo que já foi feito até aqui. Nossa missão não é ficar desconstruindo, exceto alguns valores que se perdem ao longo do tempo, e novos ganham ali momento. Esses sim, muita sabedoria, graça, amor, né, e paciência, eles ao longo do tempo por si só perdem valor e são substituídos. Mas aquilo é fundamento, funcionou. Por exemplo, você ouviu aqui a vida do meu próprio pai, né? De você honrar os pais, de você ajudá-los, de você buscar contribuir com toda a tua família. Esses são princípios universais que estão aí estabelecidos há mais de 5.000 anos e dão resultado. E não é algo puramente da ideia de um homem, mas para você que acredita, né, tem a fé no Criador, sabe que isso foi algo, princípio eterno estabelecido pelo próprio Deus. Então, desse bate-papo aqui, se você olhar o título desse episódio, nós estamos falando como a geração de ferro superou as adversidades. Não apenas como contar história, mas sim, de fato, que a gente possa ter aprendido aqui com a experiência do Joelzão, né, ou como ele fez o caminho que ele trilhou, embora não tenha tido a oportunidade de contar tudo. Eu sei porque eu convivo com ele, então tenho a oportunidade de ouvir bastante, mas nós vamos ter a oportunidade de trazê-lo aqui também
mais vezes e contar ainda mais experiências. Tá? Perceba que, para a gente encerrar esse momento, nós estamos vivendo em tempos muito líquidos, muito voláteis, muito instáveis, e que exige de nós discernimento e bases bem definidas para que a gente continue a caminhar. Nitidamente, dentro dessa discussão, você viu que a fé cristã é um fundamento sólido, dentro do qual não meu pai apenas, mas toda a nossa família se pauta e busca caminhar nelas. E o que a gente tem visto é justamente a fidelidade de Deus caminhando dessa forma. Em tudo aquilo que a gente faz, relacionamentos que a gente estabelece, nas formas como nós buscamos nos aproximar de Deus e das outras pessoas. Então, eu quero falar para você que chegou até aqui, né, ouviu toda essa história de vida. Aquilo que Deus fez na vida do meu pai, pode fazer na tua vida também, definitivamente. Aquilo que ele tem feito ao longo dos anos, pode acontecer contigo também. Então, o que a gente precisa? A gente precisa parar um momento, tomar consciência de onde nós estamos, decidir o que é que nós vamos mudar, porque se algo novo precisa nascer, algo velho precisa sair do lugar para que você possa viver o novo. Tá? Então, sem me estender mais aqui, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, compartilhar aqui esse episódio com mais pessoas e ficar atento aí a tudo aquilo que a gente vai estar compartilhando, né? E aproveitando aqui então, agora eu vou passar aqui para o meu pai mais uma vez, para ele deixar aí as considerações finais, últimas palavras, a gente está encerrando esse tempo de hoje. E, pai, te agradeço pelo seu tempo desde já, por topar essa proposta aqui. Espero que tenha sido proveitoso também para você. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Você é uma grande inspiração para mim. Falo também pela Pérsia, pelo Fer, pela Cíntia, pela toda a criançada. E é isso. Vamos em frente. Diga lá, vai ficar à vontade. Tá. Eu quero agradecer a todos quanto vão chegar aí a conhecer a nossa história, ver a nossa história e que possamos contribuir para que você possa ter proveito, tá? Aquilo que for bom você aproveita, o que for ruim você descarta e que possa servir de referência, tá bom? Eu agradeço a sua atenção, o tempo que você passou e que vai passar e comunique às pessoas aí, porque você vai ver que talvez para você esse assunto, essa história, esse bate-papo aqui possa não ter tanta valia, porque você não está precisando. Mas tem pessoas que você vai encontrar que precisam muito desse apoio. E você está contribuindo para o bem de muitas pessoas quando você comunica com ele, tá, sobre as necessidades que ele tem. Bom, Deus abençoe a todos, fique com Deus. Agradeço ao Júnior pela dedicação, pelo trabalho, pelo carinho, pelo convite. E Deus abençoe muito você, meu filho. Amém. E vai em frente nesta jornada. Amém. É isso então. Muito obrigado mais uma vez. A gente encerra por aqui. Um forte abraço.